Meus irmãos e minhas irmãs, este é o momento de se voltar para Jesus Cristo. É o momento de viver para Jesus, de buscar sua presença e buscá-lo diligentemente. O Senhor está batendo a porta do seu coração. Talvez você tenha ficado surdo ao som de sua batida. Talvez sua atenção tenha sido capturada por outras coisas como trabalho e finanças. E o amor romântico, sim. Essas coisas parecem importantes até você perceber que são apenas temporárias. E quando sua vida acabar, ou quando Jesus retornar, essas coisas não terão mais valor. Todos nós pensamos que temos mais tempo para acertar as coisas com Deus, mas a verdade é que a vida é curta. Amanhã não é garantido. Tudo o que fazemos hoje importa em um nível eterno. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Você poderia dizer que seu coração estava firmemente voltado para Jesus Cristo? Agora é a hora de colocar sua fé em Jesus. E assim, hoje, se você ouvir sua voz, não endureça seu coração, mas permita que ele entre e mude sua vida para sempre. Havia um evangelista britânico que viveu e pregou o evangelho de Jesus Cristo no final do século XIX e início do século XX. Em um livro escrito por George Stormont chamado Wigglesworth, um homem que andou com Deus, há algumas histórias incríveis de como Deus operou maravilhas por meio desse homem. Gostaria de ler um trecho curto desse livro e oro para que isso ministre aos seus corações. Um dia Deus falou com Wigglesworth, dizendo-lhe para ir a um certo local ao lado de uma rua em Bradford e esperar por um homem que ele enviaria. Após esperar 1h30, ele estava prestes a sair quando viu um homem se aproximando, dirigindo um cavalo e uma carruagem. Este é o homem que o Espírito Santo indicou. Wigglesworth pulou e sentou-se ao lado do motorista. Ele foi ordenado a sair, mas permaneceu, amorosa e diligentemente. Servo de Deus Smith Wigglesworth falou com o motorista sobre a necessidade dele de Jesus. Antes de chegarem ao destino, o homem cedeu ao chamado do Salvador. Pouco tempo depois, chegou a notícia de que o homem adoecera e morrera. Junto com a notícia veio a mensagem de que ele havia morrido confiando no Senhor. Nesta pequena história, algumas pessoas destacariam o fato de que Smith Wigglesworth foi realmente um homem usado poderosamente por Deus. Outros enfatizariam a importância de obedecer a Deus quando Ele fala, pois nunca sabemos qual vida poderíamos impactar. No entanto, acredito que o quadro maior aqui não é o quão bom Deus é. Ele não é maravilhoso, não é tão amoroso. Digo isso porque Deus guiou Smith Wigglesworth para ministrar a esse homem pouco antes de ele falecer. Deus, em seu amor, ofereceu a esse homem uma oportunidade final de ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, em sua misericórdia, proporcionou a esse homem outra chance de decidir sobre seu destino eterno. Portanto, para mim, essa história não se trata apenas de obedecer à voz de Deus, ou de como Deus pode usar qualquer um de nós para tocar a vida de outra pessoa. Essa história é sobre o amor de Deus por uma pessoa perdida e destinada à perdição eterna. Em 2 Pedro 3:9 diz: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." Deus não deseja que ninguém se perca. Ele quer que todos nós venhamos ao arrependimento e aceitemos que Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que Jesus foi crucificado, para que possamos ter a vida eterna. E assim, eu simplesmente quero dizer a você hoje que Deus te ama. Jesus Cristo morreu por você para que você possa ter a vida eterna. Desde o início dos tempos, Deus tem nos atraído para si mesmo. Mesmo quando o ignoramos teimosamente, Ele não se afasta, nunca desiste de nós. No livro de Mateus, Jesus compara sua segunda vinda a um grande banquete de casamento, uma celebração alegre da união perfeita entre Jesus Cristo e sua noiva, a Igreja. E assim, somos convidados para o maior banquete de todos os tempos. Você já respondeu a esse convite? Ou está adiando até o último minuto? Talvez você tenha ficado surdo ao som de sua batida. Talvez sua atenção tenha sido capturada por outras coisas. Todos nós pensamos que temos mais tempo para acertar as coisas com Deus. Mas a verdade é que a vida é curta. Amanhã não é garantido. Tudo o que fazemos hoje importa em um nível eterno. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Você poderia dizer que seu coração estava firmemente voltado para Cristo? Agora é a hora de colocar sua fé em Jesus. E assim, hoje, se você ouvir sua voz, não endureça seu coração, mas permita que ele entre e mude sua vida para sempre. A maneira de vencer o diabo não é sendo mais forte, mais inteligente ou mais rápido do que ele. A maneira de vencer o diabo
é invocar o nome que ele não pode suportar, o nome de Jesus Cristo. Jesus é a luz que afasta as trevas. Ao nome de Jesus, Satanás deve fugir, os demônios devem tremer e a natureza deve se curvar. Somente Cristo tem autoridade suprema sobre toda a criação, e felizmente ele prometeu estar conosco em todas as lutas. Às vezes, não podemos evitar as águas agitadas da vida, às vezes não podemos evitar as batalhas, e embora não possamos mudar nossas circunstâncias tão rapidamente quanto gostaríamos, podemos nos agarrar ao fato de que temos um Salvador em Jesus Cristo. Em Apocalipse 3, 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Se você ouvir a batida de Cristo, se você sentir ele batendo em seu coração, deixe-o entrar. Esta é uma mensagem extremamente importante, porque a Bíblia continua a dizer em Apocalipse 12, 12: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Santos, precisamos levar isso a sério. Precisamos ser um povo que habita na presença de Deus sempre, pois há consequências eternas quando estamos fora da vontade de Deus. O diabo está sempre procurando oportunidades para afastar as pessoas de Deus e levá-las pelo caminho da destruição. Suas táticas podem ser intensas, as tentações podem ser convincentes. Às vezes podemos estar em uma posição em que temos mais perguntas do que respostas. Mas quero lembrá-lo de que temos um Salvador em Jesus. Sim, teremos que lutar de joelhos e lutar usando a palavra de Deus. Mas no final, você descobrirá que tem um Salvador em Jesus Cristo. Em 1 João 4, 4 diz: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A maneira de vencer o diabo não é ser motivado ou inspirado. A maneira de vencer o diabo é invocar o único nome que ele não suporta, o nome de Jesus Cristo. Jesus é a luz que afasta as trevas. Ao nome de Jesus, Satanás deve fugir, os demônios devem tremer e a natureza deve se curvar. Somente Cristo tem autoridade suprema sobre toda a criação. Ele prometeu estar conosco em todas as lutas. Às vezes, não podemos evitar as águas agitadas da vida. Às vezes, não podemos evitar as batalhas. E embora não possamos mudar nossas circunstâncias tão rapidamente quanto gostaríamos, podemos nos agarrar ao fato de que temos um Salvador em Jesus Cristo. Podemos nos apegar às lindas e inspiradoras promessas da Bíblia, promessas como as encontradas em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Para qualquer problema, perigo ou ameaça, lembre-se de que Deus está com você. Se pudermos apenas andar pela fé e não pela vista, veremos a mão de Deus se movendo e nos protegendo de qualquer mal. Ele já declarou que nenhuma arma formada contra nós prevalecerá, e se Ele está conosco, quem poderá estar contra nós? Minha mensagem para você hoje é um lembrete de que o tempo é precioso, o tempo é passageiro. Você só vive hoje, ontem já se foi, e o amanhã não é prometido. E então, que momento melhor há do que o agora para acertar as coisas com Deus? Que momento melhor há do que o agora para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Gostaria de ler para você uma passagem das Escrituras em que o escritor Davi fala com Deus sobre o tempo. Aqui está o que a Bíblia diz sobre o tempo no Salmo 39. Disse comigo mesmo: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Fiquei calado e emudeci, de nada adiantou a minha dor. Enquanto me contorcia, o meu coração incendiou-se. Então comecei a falar: mostra-me, Senhor, o meu fim. E qual é a medida dos meus dias? Quero saber quão frágil sou. Deste aos meus dias, o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Cada um vai e vem como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Agora, Senhor, que espero? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não permitas que os tolos zombem de mim. Fiquei calado, não abri os lábios, pois és tu quem agiu. Tira de mim esta epidemia que me atingiu. Estou desfalecendo por causa da tua mão. Quando castigas alguém por causa do pecado, destróis o que ele mais estima, como é vão o seu contentamento. O homem não passa de um sopro, Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro.
Não te cales diante das minhas lágrimas, pois sou peregrino junto a ti, como foram todos os meus antepassados. Afasta de mim o olhar, para que eu volte a sorrir antes de partir e não mais existir. Perceba que o tempo é precioso e passageiro. David nos lembra da fragilidade da vida humana e da nossa necessidade de confiar em Deus. Ele reconhece que a vida é passageira, como uma sombra, e que acumular riquezas em vão é fútil. Mas sua esperança está em Deus, o único que pode dar significado e propósito à nossa vida efêmera. Assim como Davi, devemos buscar a Deus em todos os momentos e reconhecer que nossa esperança está nele. Ele é o único que pode nos livrar de nossas transgressões, nos guiar através das provações e nos dar força para enfrentar as adversidades. Ele é o Deus que está conosco nas águas agitadas e no fogo ardente. Sua presença nos protege e nos sustenta. Portanto, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aproveite este momento para se aproximar de Deus, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele. A vida é frágil e incerta, mas a graça e o amor de Deus são eternos. Não adie a oportunidade de receber o presente da salvação que Ele oferece. Lembre-se de que o nome de Jesus é poderoso. Ele é a luz que dissipa as trevas, o nome ao qual o diabo não pode resistir. Ao clamar pelo nome de Jesus, encontramos proteção, força e vitória sobre todas as adversidades. Não importa quão árdua seja a batalha, saiba que você tem um Salvador em quem pode confiar. Portanto, ouça o chamado de Deus hoje. Não endureça o seu coração. Deixe Jesus entrar e transformar a sua vida. Confie em sua promessa de estar com você em todas as situações. Lembre-se de que a vida é curta, mas a graça e o amor de Deus são eternos. Agarre-se à sua presença, confie em seu poder e viva cada dia com um coração voltado para Ele. Que você possa experimentar a paz e a alegria que vem ao aceitar o amor de Deus através de Jesus Cristo. Que o nome de Jesus seja sempre o seu refúgio e fortaleza. E que você viva uma vida cheia de propósito, sabendo que você está seguro nas mãos daquele que é maior do que qualquer adversidade. Em nome de Jesus, amém.